Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje vamos falar sobre a 538 como uma fonte de dados para vocês também trabalharem um bocadinho com a questão do web scraping, exportarem para Excel. E porque é que eu escolhi a 538? Porque é um dos melhores sites de previsões gratuitas, aliás, e também tem acesso aos dados, e os dados têm uma coisa que não encontram, por exemplo, na Football Data, que é o XG, não é? E outras variáveis, tipo importância do encontro, etc. Mas é interessante ter uma feed gratuita em que depois relaciona as oportunidades reais com a qualidade das oportunidades criadas, não é? Eu já faço uma revisão do XG para quem não está dentro do assunto, apesar de já ter falado no canal diversas vezes do XG. Bem, eles também têm o modelo deles, têm uma combinação. Eu aconselho-vos sempre a lerem, né, aqui a metodologia para perceberem, para quem tem interesse, isto, o que é o SPI Ratings, como é que eles veem a performance de uma equipa, como é que eles utilizam, qual é o Forecast Match. Vejam, eles utilizam um modelo de Poisson também, por isso é que eu vos digo sempre que a Poisson é um modelo simples, mas que também é muito utilizado, principalmente quando queremos trabalhar com os resultados corretos e etc. Conseguimos prever os resultados tipo 0,1, 0, 2, 0, 3, 0, etc, etc, etc. Estão a ver? E depois a API deles, que é esta, Soccer API Club Predictions. Pronto, vocês vão buscar o endereço disto, vocês podem ir ao GitHub, deles, que é o repositório de que muita gente de programação utiliza, não é? É quase uma espécie de rede social para informáticos. Então aqui é este SPI Matches, estão aqui o que precisam, todos os links, e por exemplo este aqui copiavam este link e iam para o Excel. Por isso vamos já começar. Aqui estamos nós, pronto, esta é a API, eu depois configurei, só pus alguns dos dados, pus a liga, vejam a quantidade de dados que eu tenho, 35.911. Aliás, isto já deve estar atualizado, porque houve um encontro que depois eu vou utilizar para utilizarmos as previsões, que eu faço sempre um exercício prático, né, para verem como é que as coisas se aplicam. Força das equipas, aqui é estimativa, né, as probabilidades estimadas. Isto aqui é o que vocês podem usar para as vossas previsões. Já falei da 538, como eu disse, vejam esse vídeo se quiserem. A projeção de gols que eles fazem, a importância do encontro, o resultado real e o XG. Isto foram as variáveis que eu utilizei. Quantas ligas é que a 538 tem? Vejam, tem 38 ligas na 538. Agora estava a ler o nome e dizer as ligas. As ligas principais normalmente têm sempre dados para elas. Por exemplo, a Liga Francesa, como já tem qualquer coisa, já fizeram as projeções para a Liga Francesa. Ou seja, se vocês forem ver a projeção de probabilidades de todos os encontros da Liga Francesa para a próxima época, já lá está. O que é que vai acontecer? À medida que os resultados vão saindo, o modelo deles atualiza e as projeções vão se alterando, tá bom? Eles fazem sempre isto. A Bundesliga, Série A, ou seja, se trabalhamos com campeonatos principais podem utilizar. O que é que temos aqui mais? Temos aqui Brasileirão, também tem projeções em 2020. Tem a Liga Portuguesa, depois tem aqui uma taça, tem 20, puseram este ano, não sei porquê, mas pronto. Spanish, tem a Liga, temos utilizado muito a Suécia, não é? Agora, Noruega. Qualquer que seja esta liga, podem sempre ir ver e ver as projeções de XG e as projeções reais e ver os resultados e fazer análises muito engraçadas. E hoje vou fazer uma análise de sorte e azar das equipas. Vamos ver qual é a equipa mais azarada e qual é a equipa com mais sorte em determinada liga. Um desafio que vos posso deixar, isto também já falei, é, por exemplo, esta história de tirar uma subtabela desta tabela principal. Vejam, vocês ao terem acesso a 38 ligas, não é? Podem de repente construir um modelo em que escolhem a liga e depois ele faz um output, faz os cálculos, não é? Que vocês desejam fazer, Poisson, Power Ranking, etc. consoante, por exemplo, uma caixinha de seleção da liga, não é? E calcula. Isto é tipo um projeto final, se quiserem, para vocês, no vosso tempo livre. Vão ter dificuldades, vão ter que ir à internet ver problemas, vão ter que melhorar o vosso Excel, mas enfim, fica aqui um desafio para quem quiser trabalhar com esta API e construir um modelo com os dados da 538, que são muito interessantes. Como vos disse, tem não só as projeções deles, o modelo deles, como também tem o resultado, depois dá-vos o resultado quando vocês atualizam e diz o resultado também de XG, da qualidade das oportunidades criadas. Para isto ser perfeito, era só ter as odds de mercado, não é? Mas a 538 não funciona tanto como um site para afiliar, talvez, por isso é que também não põe as odds. Mas pronto,
Mas isso tem a Football Data. Quando querem estudar a lucratividade de um método, numa fonte gratuita, tem a Football Data que vos dá as odds da Pinnacle de fecho. Bem, continuando, eu peguei na MLS, ou seja, eu apliquei os filtros todos, estão aqui, construí o Power Ranking. Por esta altura já devem estar fartos de me ouvir falar de Power Ranking. O Power Ranking real é o Power Ranking normal que a gente construiu já em diversos vídeos anteriores. Para quem ainda não sabe ou quem chegou agora ao canal, aconselho-vos a ver os vídeos de Power Ranking. Eu deixo uma pequena lista na descrição dos vídeos relevantes, se quiserem. E construí um Power Ranking de XG. A ideia é a mesma, só que em vez de usar os golos reais e os golos finais, não é? Utilizei as projeções de XG com as projeções de modelo do XG, do nosso modelo. E com isto construí duas tabelas de Power Ranking. Chamei-lhe tabela Power Ranking real e tabela Power Ranking XG. Vejam, esta é a tabela. Já agora a MLS este ano está muito engraçado. Vocês pensassem o ano passado, há 2 anos, etc. Quando pensam na MLS, pensam, tem muitos golos. Mas este ano não tem acontecido isso porque é o Covid, não é? Não há gente nos estádios, praticamente. Aquele público faz toda a diferença. Aliás, no nosso Power Ranking real, quando eu corri, dava uma vantagem da casa negativa, o que é engraçado, não é? Realmente não é muito normal na MLS dar este Power Ranking e ter uma vantagem da casa negativa. Podia dizer que é 0, menos 0,05, ou seja, tem tido pouca influência, porque é um continente que tem grandes locações e coisas do género, e isso às vezes influencia muito. Mas pronto, este é o nosso Power Ranking. Neste caso, no topo está o Columbus, e agora eu quero falar de alguns problemas que vocês têm. Às vezes entram em contato comigo porque não dá a mesma coisa, vocês querem quase que tem que dar exatamente igual, e isto não dá exatamente igual, por duas razões. Vamos falar primeiro do Excel. O Excel em si, vocês quando vão aqui, vou-vos mostrar já agora o meu Excel. Eu utilizo o Excel o 2019. Vocês depois fazem aquela configuração toda. Posso-vos mostrar as minhas opções por defeito. Eu não mudei nada disto, mas se for diferente podem utilizar os meus valores. All Methods, Non-Linear, este é a convergência, Forward, etc, etc. Mas isto, vejam, eu não sei se alguns de vocês tiveram métodos numéricos e coisas do género, mas imaginem o Excel, imaginem este problema, agora um à parte. Vocês têm uma dada função e querem encontrar os zeros desta função. Os zeros desta função é o menos 1 e 1. E depois o Excel aplicava um método qualquer e ia tentar encontrar os zeros. Se vocês começassem muito do lado direito, por exemplo, davam condições iniciais para ele começar a procurar a solução, e depois ele ia encontrar este primeiro zero, o x1. Agora, dependente do método em si, depois poderia não encontrar o segundo zero e esta resposta estaria incompleta. Ele devia encontrar o segundo zero. Pronto, isto tem a ver mais com métodos numéricos. O que eu vos quero passar é que o Excel aplica também algoritmos de métodos numéricos, etc., para encontrar a solução ótima que minimiza o erro, não é? E depois também há o problema de arredondamentos. Pode haver um problema também da versão do Excel, etc., etc. Por isso, não fiquem preocupados se não der exatamente igual, tá bom? É perfeitamente normal. Aliás, esta semana na comunidade do canal do YouTube, não é, que está lá no separador da comunidade, havia um jogo da Finlândia em que uma das equipas tinha uma projeção de golos negativa, que era o HJK contra outra equipa que já não me recordo. E é estranho, não é? Porque que dá negativo? Vejam, lembra-se de uma regressão linear. Uma regressão linear tenta aproximar uma reta num conjunto de pontos, correto? E de maneira a minimizar os erros, ou seja, a distância da reta a esse ponto. Mas quando às vezes há encontros que são de extremos, quando são tipo outliers quase, quando são um valor, porque isto tenta encontrar uma solução ótima neste caso, mas que pode, para minimizar os erros, às vezes pode prejudicar muito jogos de extremos, e por isso é que deu esses golos negativos, o que não faz muito sentido, não é? Um jogo ter uma equipa ter uma projeção de golos negativos. Mas esse jogo mostrava então que, apesar de ter ali um número negativo, que havia pouca, se calhar, probabilidade da equipa visitante marcar, e o HJK era favorito. Neste caso o HJK até ganhou por 2-0 e também tinha uma opção de under e aquilo deu under também. Ou seja, nesse caso até batiam os dois palpites. Mas não se assustem com isso, tá bom?
Quando for assim, não olhem tanto para a projeção global, olhem para a projeção de golos global, tá bom? A soma dos dois. E se virem assim coisas, pá, faz parte, às vezes dá coisas assim, principalmente de jogos muito desequilibrados, pode dar umas coisas esquisitas. Nenhum método é perfeito. Mas também têm que ser críticos, vocês têm que perceber o que estão a fazer, por isso é que eu faço estes vídeos, explicar-vos como é que estas coisas funcionam. E vejam, por exemplo, o Columbus, vamos ver este exemplo, este é o Power Ranking dito real, não é? Este é o Power Ranking de XG, aliás, podem ver aqui, Home Edge, vantagem da casa XG, vantagem da casa real. Vamos ver aqui o Columbus Crew. Vamos ver que corria um método e o Columbus Crew dava aqui uns valores e, por exemplo, aparecia no fim. Não fazia sentido, porque o Power Ranking, a relação entre esta tabela de Power Ranking e a tabela, sei lá, real que vocês veem em qualquer site, isto é da SoccerStats, tem que fazer sentido. Por exemplo, o Columbus Crew não é o que tem o Power Ranking mais ofensivo. Porquê? Porque também não é das equipas que marca mais golos. Por exemplo, temos aqui o Sporting, que tem 17, temos aqui, sei lá, o Los Angeles tem 15, por isso estas equipas teoricamente deviam estar com um bom Power Ranking. E então, olha aqui o Los Angeles, é a equipa que tem o Power Ranking ofensivo mais elevado, porque é a equipa que marcou mais golos. O Power Ranking está construído com base nos golos das equipas, do que elas marcam. Tem que fazer sentido. E defensivamente, porque é que o Columbus Crew tem o Power Ranking defensivo, o melhor Power Ranking defensivo? Porque só sofreu 2 golos, estão a ver? Por isso é normal que apareça aqui no topo. Vocês olhem para estes valores, comparem com a tabela real e tem que fazer algum sentido, tá bom? Percebam o que estão a fazer, não apliquem às cegas, porque quando aplicam estes métodos às cegas sem perceber, qualquer que seja o método, sem perceber o que estão a fazer, podes fazer mais mal do que bem, tá bom? Mas se tiverem dúvidas, podem entrar em contacto, já sabem que eu tento responder, mas percebam, sejam críticos, tenham um espírito crítico. Este é o nosso Power Ranking real e agora o nosso Power Ranking de XG. Aqui já vemos coisas engraçadas, não é? Por exemplo, se medirmos a qualidade das oportunidades criadas, o XG, vamos fazer agora uma revisão do XG então. XG, vejam este jogo de XG, Benfica-Borussia. O Benfica ganhou 1-0. Mas o XG diz-nos que o Borussia devia ter ganho, porque o Benfica criou uma oportunidade acumulada de 0,7 golos e o Borussia criou uma oportunidade acumulada de 1,8, em que 1 ponto é equivalente ao penalti que eles falharam. Ou seja, se o jogo fosse justo, o Borussia devia ter ganho este jogo, no entanto perdeu. Estão a ver a ideia? O XG é uma medida da qualidade das oportunidades criadas. A qualidade das oportunidades criadas acumulada do Borussia foi superior à do Benfica, por isso devia ter ganho. Ou se acabasse empatado, ou tipo, seria jogo ou para 0-2, ou para 1-2, ou para 1, também podia ser 1-1, mas nunca a vitória do Benfica não fazia sentido se fosse justo. Estão a ver? O que é isto da qualidade das oportunidades criadas? É muito simples. Vejam, uma oportunidade criada, sei lá, na pequena área tem uma probabilidade muito maior de marcada que uma oportunidade criada, sei lá, fora da grande área, não é? E como é que isto é determinado? Olhando para uma base de dados enorme, ok, daquela base de dados temos, sei lá, 10.000 situações, e dessas 10.000 situações houve uma conversão de golos de X, estão a ver? E é assim que se estima mais ou menos a qualidade da oportunidade criada. Existem depois modelos mais complexos, uns mais simples, há uns que depois têm em conta o ângulo de saída do remate, etc. Há coisas mais complicadas. Mas a ideia principal que quero que retenham é esta, não é? É uma medida da qualidade das oportunidades criadas. E neste caso o jogo foi injusto. Mas o que conta é o resultado real, ainda bem que o Benfica ganhou 0. Mas depois acontece um fenómeno muito engraçado. As equipas mais fortes parece que têm mais sorte que as equipas mais fracas. E isto é devido a quê? Devido à qualidade dos seus jogadores. Eu tenho aqui um gráfico, por exemplo, 2017-2018, e vejam este quadrante, Good Finishers, com oportunidades difíceis. Temos aqui o Messi no topo. Ou seja, o Messi é uma pessoa que tem uma qualidade de remate muito acima da média e marca gols de zonas quase impossíveis ou de probabilidade reduzida de marcar, comparando com aquela base de dados, não é? Se o Messi fosse um jogador médio, então ele não estaria aqui, não. Mas aqui vê-se realmente a qualidade do Messi. Estão a ver a ideia?
Depois temos casos extremos que é o contrário. Temos aqui o Benzema neste ano, falhou oportunidades muito fáceis e que devia ter concretizado, não é? E então aparece aqui numa zona mazinha, não é? Diz aqui bad finishers, easy chances, estão a ver? Depois existem as zonas equilibradas, ou que seja, eram boas oportunidades e marcaram. Temos aqui o Griezmann, o Bale, temos aqui o Ronaldo, estão a ver? E depois falhanços de zonas difíceis. Estes, se calhar, são jogadores medianos por estarem nesta zona, não é? Enquanto o Messi aqui destaca-se completamente. Estão a ver a ideia? Por isso o XG, às vezes é normal as equipas mais fortes parece terem depois estes Power Rankings ou uma análise de XG parecer que é mais favorável às equipas mais fortes. Estamos de volta, espero que tenham percebido então o XG e vejam, é engraçado ver que a equipa como um Colombo Escuro depois aparece lá aqui em quarto lugar, estão a ver? Porque o Power Ranking neste caso do XG coloca por exemplo o Los Angeles em primeiro lugar. E o Los Angeles, por exemplo, está agora em quê? Aonde? Olha, está em 11º. Ou seja, se o jogo fosse um pouquinho mais justo, se calhar o Los Angeles devia estar em primeiro lugar, o que é engraçado, não é? Tendo em conta, apesar que o Los Angeles defensivamente, mesmo assim, continua a falhar muito. Estão a ver? Foi uma análise engraçada e eu depois condensei esta informação para ver quais são as equipas têm mais sorte e mais azar. Então fiz um gráfico diferente. Temos então a nossa tabela e agora a combinação das tabelas. Já agora lá nos Estados Unidos, porque aqui está amarelo e azul, né? Tem duas conferências. É tipo o NBA, pronto. 14 equipas na Eastern e 12 equipas na Western. Vejam, há equipas que têm tido muita sorte. Se eu comparar o Real com o XG, não é? Com a qualidade das oportunidades, e há equipas que têm tido muito azar. A mais sortuda neste caso é o Portland Timbers. E o Portland Timbers que aparece-nos aqui em 8º lugar e que se calhar devia estar quase no fim, ou seja, tem tido realmente aparentemente muita sorte. Vamos ver, eles aqui aparecem com um ranking ofensivo de 0.30, defensivamente está equilibrado, então o problema deles deve ser, o ataque deles devia ser negativo e deviam ter sofrido bastantes golos, aparentemente, né? Aliás, pelo nosso ranking defensivo deviam ter sido a segunda pior equipa, ou seja, realmente parece que as equipas estão, o que é que isto me está a dizer? As equipas estão a falhar grandes oportunidades contra o Portland Timbers. Mas é interessante ver esta análise de sorte e de azar. Aliás, deixo-vos também o desafio, eu fiz isto para a MLS, podem fazer para uma daquelas 38 ligas utilizando estes parâmetros de XG e comparar com o Real. Todo este material vocês já sabem, claro que tem que investir um bocadinho de tempo, não é? Mas isto é relativamente simples de fazer. Já falei, não é, do over 2,5, ambas marcas. Este ano as coisas não estão assim para tantos golos na MLS. E agora vamos fazer um exercício prático, vamos combinar. Então vamos fazer aquilo que temos feito, sei lá, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, e agora vamos aplicar a MLS e vamos ver o resultado final. Muito bem, temos aqui então uma projeção. Eu tinha feito aqui a projeção para estes 6 jogos e depois ia ver o resultado. Entretanto, houve jogos que foram adiados, mas foi realizado o Orlando City. E vamos ver o que é que eu fiz. Fiz uma combinação das duas tabelas de Power Ranking. Temos o Real e o XG. Vejam, o Real do Orlando dava uma vantagem de 1 golo para o Orlando City, ou seja, eles eram, claro, favoritos. Mas tendo em conta a qualidade das oportunidades criadas desde o início da época, o jogo não era assim tão desequilibrado. O que é que eu fiz? Fiz uma média destes valores, pronto, seja como for, a vantagem era sempre para o Orlando. Eu penso que a odd do Orlando até estava ali à volta do 90, ou seja, era uma boa odd, tendo até mesmo fazendo esta média, eu fiz uma média dos dois valores, fazia sentido apostar a favor do Orlando City. E eles ganharam. Já nos golos projetados, lá está, como eram duas equipas que tinham muita dificuldade em marcar, mesmo a nível de XG, não é? Mostrava isso mesmo, a qualidade das oportunidades criadas, por isso é que deu under. Neste caso o jogo disparatou. Mas agora o interessante é ver posteriormente então o que é que aconteceu, se realmente este resultado foi justo, porque vejam, pelo nosso modelo de XG o jogo era 0,16, ou seja, era um jogo quase que para empate. Se este jogo acaba empatado, não era de estranhar também, tendo em conta esta medida. Apesar que, mas com os valores reais, sem dúvida, daríamos tudo para o Orlando City. Isto é interessante porque eu já falei num vídeo os 5 pilares, não é, das apostas, etc. E uma das análises que eu sugeria para vocês fazerem era a análise de XG das equipas. Vamos ver o XG deste último jogo. Ok, esta base de dados já está atualizada e vejam. Antes de mais, qual era a projeção da 538? Era a vitória do Orlando City, ou seja, foi um bom palpite.
a projeção de golos 1,48 e 0,86 também dava uma projeção baixa de golos, vejam. Né? Aliás, isto estava um jogo para under 2,5, só vocês somarem está 2,34, ou seja, ia de encontro à nossa projeção, por isso aqui tudo igual. Não era um jogo muito relevante, como é óbvio. O resultado ficou 3-1, mas vejam o que aconteceu. A qualidade das oportunidades criadas, o X1, o XG1 e o XG2. Isto era um jogo para empate. Novamente o Nashville está a ter um bocadinho de azar. O que é que se passa aqui, não é? Se calhar o jogo estava 1-1 a intervalo, como vimos, e se calhar os outros marcaram 2-1 e depois quando tentaram ir à procura do empate, sofreram se calhar um gol no contra. É interessante ver que novamente o Nashville está a ter azar, ou seja, este Power Ranking, quando for atualizado novamente, vai penalizar outra vez o Nashville e o Orlando City vai ser um pouco beneficiado porque marcou mais golos do que aquilo que é esperado. Isto era um jogo para, basicamente, 2-2, era um jogo para empate e neste caso também as oportunidades criadas foram boas, ou seja, foi um jogo mesmo para 4 golos, o que é interessante porque normalmente as oportunidades têm sido baixas para golos, a qualidade delas. Pronto, meus amigos, já vimos, né? 3-1, um bocadinho injusto em termos de XG, em termos de Power Ranking real foi justo, a nível de golos foi um bocadinho fora do esperado, tanto no modelo da 538 como no nosso modelo de Power Ranking, mas isto faz parte, nenhum modelo acerta sempre, não é? Como vocês sabem, espero que percebam isso, não há eficácia a 100%, por muito que alguém vos tente convencer. Mas veja que o jogo até foi equilibrado, realmente 1-1 e depois 3-1, enfim. Normal, nada de especial. Compreendo o favoritismo do Orlando City. O nosso modelo, mesmo assim, se eu combinasse os dois, isto é um ponto interessante. Vejam, eu às vezes digo-vos, não utilizem só um modelo. Se puderem, utilizem mais que um modelo. Tem modelos de Poisson, tem modelos de Elo Rate, tem este Power Ranking, etc. Vocês podem fazer uma combinação de vários modelos, porque alguns modelos têm fraquezas, outros têm forças e eles compensam-se, estão a ver? Por isso, neste caso, eu utilizei a mesma metodologia de Power Ranking, mas utilizo aplicado ao XG e ao Real, e mesmo assim dava-nos o favoritismo para o Orlando City. Qual é o melhor? Deixa ao vosso critério. Isto são ideias, utilizem os conhecimentos adquiridos, explorem. Isto é, vocês têm que encontrar. Vejam, esta análise de XG é algo que muito poucas pessoas fazem, não é? Ou seja, vocês aqui, de repente, ao aplicarem este tipo de coisas, podem estar tão acima do mercado, tão acima da maior parte dos apostadores ditos recreativos, porque quase ninguém faz isto. Estão a ver? Vocês podem, se calhar, adquirir alguma vantagem relativamente a estas coisas, tá bom? Pronto, malta. É tudo, espero que tenham gostado, vá, já sabem, aprendam fazendo estas coisas, eu incentivo-vos a estudar, incentivo-vos a trabalhar, porque é assim, não é? Para terem sucesso, têm de se aplicar. Como alguém dizia, o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, não vão nas bolas mágicas, tá bom? Vá, partilhem, vamos educar mais pessoas, tá bom? Isto, infelizmente, o algoritmo do YouTube é assim, gosta de visualizações e quanto mais visualizações tiver, mais ele recomenda a outras pessoas. Se recomendar mais pessoas aprendem. A matemática é simples. Vá, fiquem bem, deixem o vosso like, comentem e até ao próximo vídeo, sim? Tchauzão!